há pouco menos de um ano atrás, eu soltei este vídeo. Eu não estou falando de comparativo tributário, eu estou falando de planejamento tributário. Planejamento tributário focado em performance. Eu não estou falando aqui de planejamento tributário de simulador ou de equivalência entre simples, real e presumido. Nesse vídeo eu falava que planejamento tributário era muito mais do que uma simples calculadora. E agora esse assunto vai voltar com força total. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar o projeto de lei 2337, projeto que altera totalmente as regras do imposto de renda e também da contribuição social. Com as novas regras, muita coisa vai mudar, e é disso que eu quero falar nesse vídeo. Agora, mais do que nunca, contadores, tributaristas, advogados do ramo tributário, você que atua com gestão financeira e planejamento de empresas, vai precisar entender o que é um planejamento tributário de verdade. Muita coisa vai mudar e toda a estrutura societária das holdings brasileiras deverão ser revistas. Então, chegou a hora de falar de planejamento tributário de verdade. E se você quer saber um pouco mais do que essa aprovação vai impactar, se essa lei de fato passar a vigorar em 1º de janeiro de 2022, acompanhe esse vídeo. A gente vai falar um pouco aqui sobre os principais impactos. Eu sou o Carlos Pires e aqui a gente fala de planejamento, gestão e muita. Quando o tema é reforma tributária e principalmente a nova lei do imposto de renda, o primeiro assunto que vem em voga, a primeira questão que todo mundo quer tratar é tributação sobre dividendos. Pelo que passou na Câmara dos Deputados, os dividendos serão tributados. E com isso, todo o planejamento tributário, o planejamento societário utilizando holdings, o planejamento tributário utilizando o dividendo como uma forma de redução de carga tributária, vai ter que ser alterado. Tudo isso vai ter que ser repensado. E está na hora de começar a planejar isso, porque 1º de janeiro de 2022 já está chegando. E se for necessário trocar e redesenhar todo o modelo tributário da maioria das empresas brasileiras, muito provavelmente você, que é contador, tributarista ou assessor, terá muito trabalho. E você, que é empresário, com certeza vai precisar da ajuda desses profissionais. Porque a partir de agora a gente vai falar realmente de planejamento tributário. Então, sem mais delongas, vamos para o material. Vamos entender o que mudou. Então, eu fiz um resumo básico aqui do que são os principais tópicos que deverão ser considerados. E os dois principais são dividendos e JCP. A JCP deixa de existir nos moldes que a gente entende hoje. A partir de 1º de janeiro de 2022, a JCP deixa de ser uma despesa. Porém, aqui a gente começa a falar de planejamento tributário. A lei deixa muito claro que aquilo que foi creditado ou pago, ou seja, creditado à disposição dos sócios ou pago até 1º de janeiro de 2022, ainda assim será considerado como despesa. Então, se a empresa planejar bem o seu conceito tributário agora, fazer uma boa escrita contábil ainda em 2021 e conseguir creditar juros sobre capital próprio atuais, do ano corrente ou de anos anteriores, com base em escrita contábil, muito provavelmente vai conseguir fazer uso desses valores como despesa da empresa. E com isso, se você gera prejuízo fiscal, mais para frente eu vou falar um pouco sobre o fim da estimativa trimestral e também o fim do limite de prejuízo em 30%, permitindo a utilização nos 3 meses subsequentes à data do prejuízo fiscal. Logo, se eu credito tudo isso agora como despesa, elevo o máximo de possibilidade de distribuição de JCP, mesmo que eu gere prejuízo no trimestre, eu vou conseguir aproveitar desse prejuízo nos trimestres seguintes. Então, JCP acabou, porém somente a partir de 1º de janeiro de 2022. Logo, se creditado, você consegue
utilizar ainda dessa despesa. Dividendos. Dividendos deixam de ser isentos e passam a ser tributados em 20% na pessoa física. E se distribuído para pessoas jurídicas ou pessoas físicas estabelecidas em países de tributação privilegiada, aquela famosa lista que a gente costumava chamar de paraíso fiscal, ele passa a ser de 30%. Porém, o IR ele reduz para 12,5% em 2022 e 10% em 2023. E a CSL passa de 9% para 8%. Ou seja, sobre o lucro da empresa, a gente passa a ter, basicamente, uma redução de até, considerando aí, vamos colocar 6%. Porém, sobre esse valor que eu deixo de tributar 6%, quando eu distribuir, ele vai ser tributado em 20% na pessoa física. Precisa fazer cálculo. Precisa entender realmente qual o impacto disso. Se eu tive um lucro de 100 mil reais, eu vou pagar sobre esse lucro aproximadamente 100 mil reais. Se eu pago 34%, ignorando a parte do adicional de imposto de renda, que ia estar abaixo dos 20 mil reais de limite mensal. Então, eu pagaria 34 mil reais de imposto e levaria 66 isento para a pessoa física. Agora, eu tenho 100 mil reais, onde eu vou pagar, vamos pensar no cenário de 2023, 10% de IR, mais 8% de CSL, e depois, CSLL, e depois mais 10% de adicional de imposto de renda. Eu pago 28 mil reais de imposto. Restando para mim 72 mil reais a serem distribuídos. Quando eu distribuir esses 72 mil reais, eu tenho mais 14.400 mil reais de carga tributária. O que me leva a uma distribuição líquida de aproximadamente 58, seria 57.600, mas aproximadamente 58 mil. Ou seja, sobre o meu lucro passivo de distribuição, eu vou perder de 66 para 58. O cálculo foi feito de cabeça, então, caso tenha alguma falha, perdoe, mas a ideia é essa. Então, a gente tem em 2022 uma redução do IR, em 2023 outra redução, porém ela não acompanha todo o aumento da carga tributária sobre a pessoa física ou pessoa jurídica que recebeu a distribuição. Mas aí a gente tem uma outra situação que na distribuição, compensações que podem acontecer, principalmente quando a gente fala de controlado e fundos, principalmente fundos privados, que também é outro ponto que foi alterado, mas não vai ser tratado nesse vídeo. Então, a gente vê aqui que não tem o acompanhamento. E lembrando que distribuição de lucro não identificada continua valendo a lei 89/81, onde ele é tributado a 35%. Então, distribuição de lucro ou despesas que não foram declaradas dentro da empresa, em caso de fiscalização, 35% de carga tributária. Passando da questão de dividendos, a gente entra nas empresas de pequeno porte, que passarão a ter um benefício de 20 mil reais de isenção. Porém, aqui tem 2 pontos na legislação que são muito importantes. Primeiro, soma de faturamento das empresas e soma de distribuição de lucro da pessoa física e de várias empresas do Simples Nacional. Então, no meu caso, que tenho mais de uma empresa no Simples Nacional, a minha distribuição de lucro vai ficar limitada em 20 mil reais mensais, ou seja, 240 mil ano. Não importa de qual empresa saia. Outro ponto extremamente relevante é que pessoas ligadas até terceiro grau vão somar essa distribuição.
Então, no caso de pai, filho, que atuam na mesma empresa como sócios, marido e mulher, cônjuge, né, no caso, que fazem distribuição, vai ter a soma dos valores das distribuições para alcançar o limite. Então, isso reduz um pouco. Em alguns casos, os empresários utilizam dos filhos como fonte de distribuição. Em outros casos, é de fato uma sociedade, porém, vai ser penalizada nesse aspecto. Incorporação do PL. O dividendo ele só vai ser tributado a partir do momento que ele é remetido a outra pessoa. Quando ele sai da pessoa que de fato, a pessoa jurídica que de fato realizou esse lucro. Nesse caso, então, a incorporação ao PL ela só fica isenta se caso a pessoa jurídica que utilizar esse lucro ou esses dividendos ou essas reservas para incorporar o capital da empresa, se não houver restituição nos 5 anos anteriores ou nos próximos 5 anos de capital social. Ou seja, se caso você estiver preparando para essa nova reforma tributária e decidir agora fazer restituição de capital, e se caso a distribuição de lucro no futuro tiver parado dentro da empresa e você utilizar, por exemplo, melhor. Então, se caso você estiver pensando, por exemplo, agora em fazer um saque da empresa, restituindo o capital social, e nos próximos lucros que acontecerem, você incorporar esse lucro no capital social, como tem menos de 5 anos, você vai ser proibido. E se caso você incorporar o capital, e se caso você incorporar o lucro no capital social da empresa, você não poderá restituir esse capital em forma de moeda corrente, em forma de imóvel, em forma de bens, pelos próximos 5 anos. Outro ponto extremamente relevante é o fim da utilização do pagamento mensal por estimativa no caso de opção pelo lucro real anual. Então, a gente tem o fim da apuração por estimativa e, a partir de agora, a gente é obrigado a trabalhar somente com o modelo de balancete de suspensão, obrigando as contabilidades a ficarem muito mais em dia. E quando você fala de apropriação de prejuízo, no caso do limite de 30%, ele deixa de existir nesse conceito e você passa a poder utilizar o limite, o prejuízo na íntegra pelos próximos 3 trimestres. Ou seja, você tem, no caso da apuração trimestral, um trimestre com prejuízo, você pode utilizar esse mesmo prejuízo pelos próximos 3 trimestres, ou seja, praticamente um ano. O que equipara a apuração anual com a apuração trimestral, que era um dos pontos que normalmente eu utilizava como argumentação para não utilizar o lucro real trimestral se não fosse muito estratégico, que é, se caso eu tenha um prejuízo, eu tenho um limite de apropriação desse prejuízo em 30%. Logo, com esse limite de apropriação de 30%, se eu sou uma empresa muito sazonal, que eu tenho prejuízos, lucros no mesmo ano, eu não tinha benefício. Automaticamente, eu era obrigado a utilizar o lucro real de suspensão mensal com apuração ajuste anual. Agora não, agora eu posso utilizar, porque no trimestral, o outro ponto que era vantajoso era JCP. Por quê? Você apurava o lucro da empresa no trimestre, fechava o período de apuração e aumentava a sua base de cálculo da JCP, automaticamente gerando mais despesa para a empresa. E como a gente sabe que a JCP deduzia 34% do IR da empresa e gerava somente 15% no IR da pessoa física, a gente tinha um ganho de 19% na redução da carga tributária. Se você tivesse uma apuração trimestral e aumentasse sua base de cálculo da JCP, automaticamente você também aumentava essa redução tributária. Se você tiver com dúvidas sobre esse assunto, tem um vídeo lá no nosso YouTube falando desse aspecto. Então, fim da questão do limite. Os 30% para de existir e a apuração trimestral pelos próximos trimestres fica mais interessante.
O que também traz alguns outros benefícios, porque quando eu falo que é planejamento tributário, não é. E quando a gente fala de apuração trimestral, além da questão da JCP, a gente tem também benefícios como lei do bem, porque você consegue fazer a amortização acelerada dentro do período de apuração que você intangibilizou. Logo, você tem um benefício muito grande aqui. Além disso, a gente tem um outro ponto extremamente relevante, que me deixou um pouco assustado, mas esse cabe mais estudo, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, que é a obrigatoriedade de empresas que têm mais de 50% da sua receita em aluguéis e que são de atividade imobiliária a serem tributadas no lucro real. Isso muda completamente várias holdings imobiliárias que tem no Brasil e muda muito o planejamento tributário de todas elas, porque elas vão ser obrigadas a estarem no lucro real. E a gente sabe que muita gente utilizou de holding tributária, e a gente sabe que muita gente utilizou de holding patrimonial como empresa dona de imóvel que alugava para a empresa do lucro real que era produtiva. Automaticamente, redução de 34% na pessoa jurídica do lucro real e tributação de 17%, 16%, 15% na pessoa física, pessoa jurídica do lucro presumido. Consequentemente, você tem ali uma redução também de 19%. Fora as pessoas físicas que utilizaram de empresas patrimoniais, automaticamente caindo no lucro real, talvez inviabilizando a possibilidade desse tipo de negócio. Então, esse caso aqui, acho um pouco difícil passar, mas é bom a gente ficar de olho. E observação muito importante, há uma citação que soma-se ao faturamento do sócio. Então, isso também pode ser muito relevante. Outro ponto de obrigatoriedade é a SCP. Se caso você tiver uma SCP e ela tiver uma atividade que obriga ela a ser do lucro real, todas as outras empresas SCPs deste mesmo grupo ou sócio ostensivo serão obrigados a utilizar o lucro real. E o inverso também. Se o sócio ostensivo for lucro real, ele não pode mais ter uma SCP do lucro presumido. Com isso, a gente tem N tópicos que deverão ser considerados nos próximos planejamentos tributários, além de obrigar a maioria das empresas que têm um planejamento tributário sustentado por distribuição de lucro isenta, sustentado por apuração trimestral sobre estimativa ou utilizando de JCP, isso obriga elas a terem que revisar todo o seu planejamento tributário. Então, fica de olho, porque tem muita oportunidade e muita demanda de serviço para quem é do ramo tributário, para quem é do ramo contábil. E você, empresário, é bom começar a conversar com o seu contador, porque muito provavelmente isso vai passar nas próximas fases e teremos muitas mudanças tributárias nos próximos dias. Eu sou o Carlos Pires e aqui a gente fala de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica.